Isso. Graças e paz aos irmãos, boa noite a todos. Boa noite a todos. Glória a Deus. Como é precioso, irmãos, nós estarmos reunidos em torno e por causa de Cristo. E tão somente nele. Congregarmos e sermos congregados. Obrigado, Senhor. Para que o nome dele seja exaltado, sejamos preparados dia a dia para cumprirmos a sua vontade, que não tem a ver conosco, mas tem a ver com o seu plano eterno, que foi manifesto em Cristo, pois estava escondido nele, pelos séculos. Mas neste tempo, aprova ao Senhor tornar claro, manifesto, esse mistério que estava oculto. Ah, como nós somos privilegiados em termos chegado em Deus, a Deus, em uma geração onde a revelação do mistério já está entregue nas mãos do seu povo, da sua igreja. Fundamento este que tem sido posto por gerações, pelos apóstolos e profetas do Cordeiro. Homens, mulheres, levantados pelo Senhor como verdadeiros mártires, para colocar através da sua própria vida doada em favor do reino de Deus, para que Cristo seja exaltado e todas as coisas possam convergir nele, e ao convergirem nele, serem preenchidas dele, e ele plenificado por meio da sua igreja. E segundo o apóstolo Paulo, foi para isso que ele deu Cristo à igreja, para que a igreja o encha e torne também Cristo pleno nessa comunhão eterna com o seu corpo, que vai produzir redenção cósmica em todo o universo. Ah, como é maravilhoso, irmãos, saber que nós somos disso participantes, saber que um Zé Ruela como eu pode entrar nisso, e se já não bastasse entrar nisso, eu posso de alguma forma contribuir, claro que por sua graça, nada de mim mesmo, mas se eu posso, cada um de vocês podem, porque fomos chamados a sermos co-participantes, a sermos servos desse que tem a primazia de todas as coisas. Uau! E que para ter a primazia de tudo, primeiro, teve a primazia dentre os mortos. Amém? Como isso alegra o nosso coração, irmãos. Está baixo aí? Até agora vocês ouviram alguma coisa que eu falei? Que bênção. Não era nada importante também, irmãos. Vai valer daqui para frente. Tá bom. É muito arriscado dizer que não está bom. Eu queria continuar falando com os irmãos a respeito do Espírito de Betânia. Seguimos em Betânia. Parece que nesse tempo o Senhor ancorou esse barco em Betânia. E eu não sei quanto tempo teremos que permanecer. Não sei se ancorados ou talvez encalhados em Betânia. Para alguns de nós, talvez estejamos encalhados. Para outros, há de ser que estamos ancorados em Betânia.
Creio eu, irmãos, que seguiremos até o final do ano, provavelmente falando sobre Betânia. Teremos algumas pausas, alguns intervalos por viagens ministeriais no meio disso, mas creio que esse assunto chegou um tempo específico do Senhor ministrar o nosso coração a respeito desse entendimento que está por trás da pequena aldeia de Betânia. Agora vocês estão ouvindo melhor aí atrás? Ótimo, obrigado, irmãos. Qualquer coisa é só falar com a Ada, viu? E para isso eu queria hoje ler alguns textos da Escritura. E eu estou falando, será que alguém conseguiu entender do que eu estou falando até agora? É que é tanta coisa, né? Sobre o que vocês acham que eu estou tentando falar até agora? Está falando sobre o lugar de escuta, o ambiente da intimidade e a necessidade de voltarmos para esse lugar. Acertou uma, hein? Lembrei daquela música, terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Estamos falando sobre devolver a palavra de Deus, que, abro parêntese, estamos falando disso pela Escritura, mas o ápice disso é o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus. Então estamos falando sobre Betânia como esse lugar onde a voz do Senhor é devolvida para o lugar central, de onde ela nunca deveria ter saído. Por isso, uma das definições de Betânia é o lugar onde Jesus é ouvido. Estão aí? Então estamos falando sobre esse lugar de escuta. E qual que é a posição, Daniel, correta de alguém que deseja colocar a palavra de Deus no lugar central? A posição de escuta. Então, se eu quero, irmã G, dar à palavra de Deus a proeminência devida e a preeminência também, o lugar de honra em minha vida, eu preciso assumir uma postura, e a postura que demonstra a Deus que eu estou dando à palavra o lugar central, é que eu me coloco numa posição de escuta, e essa posição tem um símbolo. Qual é o símbolo na espiritualidade de alguém que parou para ouvir? Peguei vocês. Qual é a posição de alguém que está com a postura adequada para ouvir a Deus? A posição. Vou repetir para ficar bem claro para todos. Qual é a posição correta para demonstrar que eu estou com a postura adequada de quem deseja ouvir atentamente o Senhor? A posição de joelhos. É para isso que existe a posição de ajoelhar-se. Na história da espiritualidade cristã, ficar de joelhos não era
a postura para quem ia orar apenas, porque orar para nós, sociedade evangélica brasileira moderna, é falar com Deus. Quando os antigos assumiram a posição da oração, como ficar de joelhos, eles não estavam se ajoelhando para falar com Deus. Eles estavam se ajoelhando para ouvir a Deus e o que Ele tinha para falar conosco. Porque de joelhos é a postura, a posição que revela a postura adequada para quem quer ouvir. Roberta. Porque para ouvir uma pessoa, bastava eu estar sentado. Sim ou não? Então, por que a posição de joelhos é mais adequada e revela mais do que a posição sentado? Porque não é qualquer tipo de escuta que eu estou fazendo. Eu estou diante do Senhor, que é santo, santo, santo. Então preste atenção, eu não fico de joelhos, porque Deus é poderoso. Eu fico de joelhos para demonstrar que o falar de Deus para mim não é como nenhum outro falar. Ele é único e Ele tem exclusividade do meu coração. Por isso, de joelhos só a Ele. Na postura da vida de devoção, ajoelhar-se é uma demonstração de que nenhuma outra voz terá espaço agora, nesse tempo em que eu estou diante do meu Senhor, incluindo a minha própria voz. Joelhos estou mais rendido do que o meu próprio eu, até o meu próprio eu aqui não pode falar. A única voz que importa, lugar central, é a voz do Senhor, a palavra de Deus. Então, estou construindo com os irmãos, através de um outro recurso agora, para ver se de fato isso vai ficando impregnado na sua mente, no seu coração, para que você possa agora sair daqui com um encargo de vida, e não com uma informação na cabeça. E que essas imagens que nós estamos tentando pintar, por meio das palavras que estamos anunciando, elas sirvam para fixar em você, na sua memória espiritual, uma postura adequada para a relação com Deus, de alguém que deseja que o Senhor e a palavra de Deus tenha o lugar central no seu coração. Eu não estou dizendo para você se ajoelhe, eu estou dizendo, veja essa imagem, de você mesmo de joelhos, e todas as vezes que você for falar, se relacionar, adorar ao Senhor, veja que você precisa, por dentro, estar de joelhos. O falar de Deus não é como outro falar. O falar de Deus é único, é sobrenatural, e é por essa palavra que sai da sua boca que vivemos, que esperançamos, que nos movemos. Você está aí? E a partir disso, eu queria olhar para o principal exemplo em Betânia, que ilustra o que estamos aqui provocando os irmãos nesses dias em que seguimos em Betânia. E o exemplo é uma mulher chamada Maria. Maria, ela teve 3 encontros, provavelmente, do que se tem registro, 3 encontros entre Maria
e Jesus acontecem. Maria de Betânia, ou Maria Betânia. Maria Betânia tem 3 encontros claros com Jesus. E hoje eu queria que nós olhássemos para esses 3 encontros de forma pedagógica, a semelhança do caminho de amadurecimento de um discípulo que está procurando viver a partir do espírito de Betânia. E qual é o espírito de Betânia? É o lugar onde Jesus é honrado, e a demonstração dessa honra é porque ali a palavra de Deus tem o lugar central. O próprio Jesus tem o lugar central. Amém? Esse é o espírito de Betânia. Essa é a essência primaz de Betânia. O lugar onde Jesus é honrado porque ele é ouvido. O primeiro desses encontros está no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo de número 10. Esse é um clássico. O primeiro encontro. Versículo de número 38. Diz assim a Escritura: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. No primeiro encontro de Jesus com Maria de Betânia, dá-nos a impressão de que até aquele momento, Jesus era mais próximo da sua irmã do que dela. A estrutura pela qual Lucas constrói a narrativa sugere de que com Marta Jesus tivesse mais liberdade. Já havia, inclusive, ali, pastor Clebinho, uma relação de sujeição, ao ponto de que Marta, ela procura Jesus e faz uma reivindicação como a de um filho, que parece ter liberdade com o pai, de dizer: pai, você não vai mandar meu irmão fazer nada enquanto eu estou aqui fazendo? Isso é injusto? É um filho adolescente olhando para o filho criança e falando: você manda eu lavar a louça, mas você não manda ele fazer nada? Esse tipo de reivindicação não é uma reivindicação comum para alguém que não tem conhecimento relacional. Eu não quero falar sobre Marta, não entrarei nos méritos de Marta. A personagem de Betânia que estamos analisando para construir uma pedagogia que nos ensine o caminho do amadurecimento em 3 etapas é Maria.
Eu só estou falando algo sobre Marta para mostrar para nós quem provavelmente é Maria. E a pergunta é: por que alguns de nós, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo já tendo um tipo de relacionamento com o Senhor, que nos dá até liberdade de reivindicar algumas coisas quando nos sentimos injustiçados, mesmo tendo esse acesso ao ponto do Senhor vir para a nossa casa, ainda assim chega alguém que é muito mais distante do que nós. Não estou dizendo que isso é uma verdade, mas é o que parece, e passa na nossa frente em um dia que ela adora Jesus. E aqui eu não estou pedindo para que você se compare com ninguém, mas não te surge uma pergunta: por que tantas pessoas avançam e eu tenho tanta dificuldade de avançar? O que estamos investigando aqui é de que forma Jesus continua sendo tratado depois que já o conhecemos. Porque a estrutura do texto, da narrativa, revela que Marta tinha acesso, relacionamento e algum tipo de intimidade com Jesus, que até ali poucas pessoas tinham como ela, porque Jesus foi à casa de poucas pessoas. Maria parece que era alguém de quem Jesus já tinha ouvido falar e encontrado, mas ainda não tinha tanta familiaridade com ela. Parece aqui no texto, Isabelle, que Maria era a irmã da amiga de Jesus, Marta. E era isso tudo que eles tinham de relacionamento. Mas quando Jesus vai à casa de Marta, não é Marta que pula de joelho aos seus pés. É Maria. E julgo eu, irmãos, fazendo uma pesquisa em torno disso, que muitos de nós estamos paralisados na caminhada de amadurecimento, porque Jesus e a presença dele manifesta não causam em nós mais o mesmo impacto que causavam no início. Agora nós já estamos familiarizados e por isso tratamos a presença de Jesus como a presença de qualquer outra pessoa, qualquer outro amigo. Ouvimos sentados, mas não conseguimos mais nos ajoelhar fascinados quando recebemos a sua presença para ouvirmos a sua voz atentamente. O primeiro encontro de Jesus e Maria nos fala de uma mulher que senta fascinada para ouvir atentamente ao Senhor. O verso de número 39 diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada. O que é quedava-se assentada? Isso é uma redundância, irmãos. O grego apresenta uma estrutura redundante, é um erro. É um erro literário. E por que não é um erro de inspiração? Porque o próprio Deus, pelo seu Espírito, queria reforçar essa atitude profética e inspiradora que estava por trás de um estereótipo de adoração que ele queria deixar marcado no desenvolvimento de todo aquele que viria a ser seu discípulo a partir de Betânia, através desse ícone, dessa mulher incrível chamada Maria.
Porque ou você se queda ou você se assenta. O que Lucas está tentando dizer era uma intensidade que é impossível descrever com palavras na forma como ela estava sentada. Maria não estava só caída aos pés do Senhor. Existia uma intensidade expressiva, incomum, ao ponto de Lucas conciliar duas palavras que não deveriam tentar ser conciliadas. E por que então que ele as concilia? Para dizer que o que está acontecendo ali é um absurdo. O que essa mulher fez é um absurdo. O que essa mulher fez não é parou para ouvir o Senhor. Ela parou com uma postura tão intensa de atenção a Jesus, que seria impossível para Jesus ficar calado. Maria estava arrancando de Jesus, por meio da sua atitude, palavras, estavam saindo coisas de dentro de Jesus, por causa da posição que essa mulher assumiu. Lucas está dizendo, é um exagero que ela fez. E por que um exagero? Porque era uma extravagância. Então o que Lucas está descrevendo é uma atitude extravagante. Pergunto, tem como, numa movimentação em que você para e se posiciona no corpo, para ouvir, sem expressar nada, ser extravagante? Para Lucas, sim. E o exemplo disso é Maria. Alguém mudo pode ser extravagante? Lucas está dizendo, sim. E o que ele está tentando descrever? O que impactou todos ali não foi o que ela fez. É a tentativa de descrever que o que ela fez estava tentando traduzir como ela se sentia na presença de Jesus. Tem sentar e sentar. Tem ajoelhar e ajoelhar na presença de Jesus, irmão. É possível se ajoelhar de uma forma que constranja, de tão extravagante que é. E é possível se ajoelhar apenas como um fariseu religioso. Por que Marta fica inquieta? Porque o assentar-se de Maria não era um assentar comum, era um assentar extravagante. Alguns sugerem que o que Lucas faz é tão absurdo que é possível que ao se sentar, se quedar aos pés de Jesus, alguma parte que indevida da mulher tinha ficado exposta pela forma tão absurda que ela estava deitada ou caída aos pés de Jesus. E é por isso que Marta fica tão incomodada. É no intuito de estar constrangida pela exuberância, como diz a Roberta, pela protuberância, a Roberta diz, pela exuberância da atitude daquela adoradora que nem era íntima de Jesus. Quem era íntima era ela. Como é que essa mulher está fazendo? Jesus veio na minha casa, é meu amigo, por favor, segure a onda, vai tomar toda a atenção dele. Jesus, você entende? Não era uma reivindicação, o serviço está pesado para mim. Era uma reivindicação que revela incômodo. Por isso, extravagância e constrangimento. Porque quando alguém faz algo extravagante, extravagância gera em quem não é extravagante constrangimento. A reação de Marta, pela estrutura do texto, é a reação de alguém que se constrangeu. E por que ela se constrangeu da sua irmã estar aos pés do Senhor? Porque ela não estava só aos pés do Senhor, ela estava extravagantemente aos pés do Senhor.
Você poderia ser considerado alguém extravagante por meio do jeito que você para dar atenção a Jesus? No seu quarto de oração, quando você está a sós com o Senhor, sua atitude de ouvir a Deus incomodaria alguém que está agitado? Ou será que alguém agitado continuaria normal diante da sua atitude de quedar-se? Entende por que muitos de nós estamos patinando e não saímos do lugar? Porque estamos como Marta, somos amigos de Jesus, temos mais moral com Jesus, mas quando Ele vem estar conosco, tem uns desconhecidos que vão lá e nos constrangem com a extravagância deles. E aí nós não entendemos porque de Lucas 10 para frente, quem é proeminente na relação não é mais Marta, é Maria. Porque Jesus parou de amar Marta? Não. É porque Maria, toda vez que encontrava o Senhor, dava a ele um tratamento diferenciado. Maria parece que encontrou o tesouro, enquanto que Marta parece que tinha encontrado um amigo precioso. E aí pergunto, irmão, como você tem tratado a palavra de Deus quando vem ao seu encontro? Como um amigo com quem você tem familiaridade? Ou com um quedar-se assentado, extravagante, que mesmo sem dizer nenhuma palavra, sufoca? Como alguém de joelhos pode incomodar? Só se o que eu estou fazendo pelo lado de fora nem chega aos pés de como eu estou pelo lado de dentro. Se você me visse pelo lado de dentro, joelhos não descreveriam a posição que eu estou. Eu estou sumido, desaparecido, abduzido quando eu estou diante do Senhor. De joelhos você ainda me vê, mas por dentro, quando eu estou diante do Senhor, ninguém pode me ver, ninguém pode me discernir. No primeiro encontro, e a palavra que melhor descreve o que Lucas faz, é fascinação. Maria quedou-se fascinada para ouvir atentamente ao Senhor. Fascinação é a expressão que descreve, de maneira mais sintetizada, a experiência do primeiro encontro entre Maria e Jesus na casa de Marta. Você tem estado fascinado pelo Senhor? Sabe, irmãos, os dias que estamos vivendo são maus. Muitos de nós estamos mais fascinados pelo Instagram do que pelo nosso Senhor. Muitos de nós estamos fascinados pelo direito de entretermos-nos, de nos entretermos depois de um dia de trabalho bem-sucedido, nos dando a nós mesmos o direito de agora termos algumas horas de entretenimento, já que honramos as nossas calças e cumprimos as nossas obrigações. Então chegamos em casa como se fôssemos pequenos reis, pequenos deuses, e estamos recebendo esse tipo de estímulo da sociedade caída em que estamos inseridos, e por causa disso estamos deixando o nosso Senhor para trás, para o lado, para desfrutarmos dos nossos direitos de quem cumpre as suas obrigações. Achamos radical demais quem depois de um dia exaustivo de trabalho, tudo o que quer é chegar em casa, tomar um banho, para gastar o resto das suas forças aos pés do Senhor. Isso é religiosidade demais. Tudo o que queremos é chegar em casa e recomeçar a nossa série da Netflix.
é no máximo sentarmos com os nossos filhos e ligarmos numa TV ou YouTube e ficarmos dando algumas risadas em torno de amenidades que estamos distraídos. Quando muito produtivos, chegamos em casa, relaxamos um pouco e vamos depois fazer algum curso para a nossa própria capacitação e nosso próprio benefício. Enquanto isso, como amigos que recebem Jesus em casa, o Senhor está procurando Marias dentro das nossas próprias casas, porque estamos nos comportando como se estivéssemos recebendo o amigo com quem temos familiaridade, não o Senhor a quem temos fascinação. O que Jesus é para você? O Senhor que continua te fascinando? Ou o amigo comum com quem você já tem familiaridade? Portanto, o seu falar pode ficar para amanhã. Afinal de contas, você sempre tem a presença dele disponível quando você quer. Como Jesus está sendo tratado. E é aqui que estamos orientados pelo primeiro encontro. E o que eu entendo que é esse primeiro encontro? É quando nós conhecemos o Senhor. Esse primeiro encontro entre Jesus e Maria revela o momento em que damos os primeiros passos na nossa caminhada. Em que o impacto de conhecer o Senhor, ele é tão grande, Ada, que ele nos traz para uma realidade de que todas as outras coisas perdem o valor. Mas quem foi que falou que nós temos liberdade de perder esse sentimento e esse jeito de olhar para o Senhor conforme nós vamos amadurecendo? Então esse seria o primeiro passo. Mas esse estágio da nossa vida espiritual, ele não deve passar, ele deve permanecer. Eu preciso continuar recebendo Jesus, fascinado pela sua presença, indicando que eu estou atento e concentrado em cada uma das palavras que ele deseja falar. João, capítulo de número 11. O segundo encontro. O segundo encontro entre Maria e o Senhor. Aqui Maria já era a discípula amada, íntima, que surpreendeu Jesus com a sua atitude. Aqui ela não era mais alguém conhecida, irmã da sua amiga. Aqui ela já tinha uma caminhada com o Senhor, ela já estava construindo uma história com o Senhor. Então, para mim, isso indica esse processo de amadurecimento. Esse segundo encontro, ele fala muito dos processos da nossa vida. E aí, no versículo 1 e 2, diz assim: Oi? Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ok? E será que Maria era a dona dessa aldeia? Não, ela era a dona do coração de Jesus. Ela tinha conquistado Jesus. Então a aldeia talvez era até de alguém, mas para Jesus, o que importava daquela aldeia era essa casa. De Maria, não mais de Marta e de Lázaro, seu amigo. E aí ele continua dizendo: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Você está aí? Verso 28,
para não termos que ler todo o texto. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, é Marta que está fazendo isso, o mestre chegou e te chama. Pergunto, deixe sua Bíblia aberta. Jesus tinha mesmo chamado Maria? Leia os versos anteriores e tente encontrar isso. E aí, meus irmãos? Como o texto começa dizendo lá atrás, chegou Jesus e foi ver. Não, aqui já, nessa parte do texto. Vocês procuraram aí se Jesus chama Maria? Não chama Maria. Elas ficam sabendo que Jesus havia chegado. E o texto diz que Marta foi ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Agora, é de propósito que eu li os versículos à frente. Agora vamos ler aqui, a partir do verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, isso lá no meio da rua, na aldeia. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Marta me incomoda muito. Que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Marta era extremamente ansiosa. Ela era muito ansiosa, ela falava sem parar, ela agia por impulso, ela se agitava. E mesmo sendo amiga de Jesus há mais tempo, ela não estava posicionada corretamente, porque ela estava sempre de pé, andando para um lado e para o outro, fazendo alguma coisa em busca do favor de Jesus. Em contrapartida, a sua irmã Marta era uma folgada. Maria, perdão. Sabe por quê? Porque toda vez que aparece Marta de pé, andando para um lado e para o outro, fazendo alguma coisa, aparece Maria sentada. Posição de paisagem. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo. Ela tinha algum relacionamento, ela tinha algum conhecimento. Ela era íntima do Senhor. Mas ela estava paralisada no mesmo estágio desde sempre. Não avançava, não amadurecia, não se submetia aos seus processos. Crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela
ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Presta atenção, irmão. Maria já tinha essa mesma informação lá atrás, quando Marta foi ao encontro do Senhor. Qual foi a única coisa que mudou aqui? É que aqui Marta enganou ela e disse para ela: o mestre te chama. Porque Maria não se movia por aquilo que o seu coração desejava a partir dos seus sentimentos ansiosos, da sua alma. Seu irmão está morto, cara. O seu Senhor chegou. Como você vai ficar sentada esperando dentro de casa, a não ser que você tenha plena certeza de quem Ele é e de que Ele está no controle de tudo? Se morreu e Jesus não vai ressuscitar, fazer o quê? Não adianta eu ir importuná-lo no meio do caminho. Segunda convicção, eu tenho certeza que Ele virá ao meu encontro aqui na minha casa. Quando é dito a ela, Ele te chama, ela se levanta depressa e vai ao encontro dele. Verso 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés. Dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Irmão, leia o verso 21. O que Maria disse é idêntico ao que Marta disse, só que Marta disse agitada de pé. Maria disse confiante, caída aos seus pés. Será que tem diferença? Olha a resposta. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então tenho que te corrigir. Quem fez Jesus agitar-se e comover-se não foi Lázaro, foi Maria. Sim ou não? Vendo-a chorar. Irmãos, o que vai acontecer entre Lázaro e Jesus depois não muda. Mas há um tipo de gente que, mesmo sem ter compreendido, porque a pergunta é a mesma da ansiosa, recebe um tipo de toque diferente por causa da postura do coração. Queridos, o Senhor não está procurando teólogos exegetas que explicam Ele melhor do que Ele mesmo consegue se explicar. Ele está procurando homens que estão prostrados aos seus pés, que quando as palavras não forem mais suficientes, o testemunho de Cristo neles fale mais alto do que as suas palavras. Quando você se prostra por causa de alguma injustiça, de alguma dor, ainda que suas palavras sejam de uma criança que não compreende, Jesus se comove e se agita. Ou você, quando se aproxima de Jesus, não causa nenhum tipo de constrangimento, impacto,
Porque você fala como alguém almático e ansioso, que só está preocupado consigo mesmo. Cara, essa mulher estava angustiada. Se Jesus fosse alguns de nós, Daniel, diria para ela: deixa de ser infantil. Eu estou aqui com você, do que mais você precisa. Maria, depois de me conhecer, você já deveria estar mais equilibrada emocionalmente. Se Jesus fosse algum de nós, talvez diríamos: engole o choro. Você já é grandinha, vai e ajuda os outros. Só que a relação com Deus não é uma relação de mérito religioso, nem de julgamento de acertos e erros, mas do quebrar do coração em relação a se prostrar diante de Jesus e recebê-lo de forma digna quando ele chega. E só tem um jeito de receber Jesus digno quando ele chega, é caído aos seus pés. Lá, fascinação. Aqui, o que levou ela a cair? Angústia, medo. O que levou ela a cair? Dor, tristeza. Pensando ela, Henrique, puxa vida, se o Senhor, eu estou esperando no Senhor e sei que agora já era. Se o Senhor estivesse aqui, possivelmente as coisas teriam sido diferentes. Ela não tem uma angústia diferente da sua irmã, mas é que o coração dela é diferente do da sua irmã. O Senhor não vem a reuniões como essa, a assembleias como essa, irmãos, procurando nos aprovar em perfeição, mas nos receber em quebrantamento do coração. O Senhor não é um professor que faz prova, avaliação oral. Cada palavra que você fala, Ele marca um X ou um certo. Não, Ele está, enquanto nós nos prostramos em adoração, sondando os nossos corações, na hora de fascinarmos por Ele, ou na hora de manifestarmos a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa angústia. Eu quero encorajar você, que amadurecer, passando pelos seus processos, vá até Jesus na hora da sua angústia. Mas vá de joelhos. Não vá de pé. Não vá como quem está tentando constranger o Senhor em seu próprio benefício. Vá como quem tem no Senhor o socorro presente na hora da angústia. Vá como quem reconhece no Senhor: Senhor, eu já deveria ter passado nisso, mas eu ainda não consigo. Isso ainda me dói, me machuca, isso ainda me constrange. Mas entre buscar qualquer outra coisa, ou me prostrar com dor, sem negar o luto, aos teus pés, eu escolho de novo me prostrar aos seus pés. Se você quiser me bater, me bata, me corrigir, me corrija, me disciplinar, me discipline, mas eu vou ficar aos teus pés. Porque nós pensamos que isso causa algum tipo de repulsa no Senhor. Mas sabe o que isso causou no Senhor? A necessidade de responder. Ele se comoveu, ele se agitou, Daniel. E o que aquela mulher estava sentindo emocionalmente era legítimo, mas na compreensão era um equívoco. Eu poderia chamar isso de pecado, Daniel. Porque a entrevista que o Senhor faz com Marta antes, e Marta estava atrás de Maria no discipulado. Ela tinha entendido menos coisa. Ok? Então, Maria também sabia. Você crê na ressurreição? Porque foi isso que Jesus perguntou para a irmã dela. Então, certamente Maria também cria. Então, ela tinha um pecado aqui em sua vida. Mas Jesus
não faz questão nenhuma de bloquear a relação com ela, porque ela tinha um pecado na compreensão. Ele se agita e se comove, porque isso só revela a limitação de Maria, mas não impede que o coração dela toque o coração do Senhor. Muitas vezes nós achamos que o que vai tocar Deus e o coração de Jesus é a nossa performance, e o que vai tocar Jesus é a nossa sinceridade. Se é podre, é assim mesmo, sendo podre. Se é ruim, é assim, com essa ruindade toda. Alguém ruim como eu pode tocar Jesus? É gente ruim como eu e como você que toca Jesus. A questão é, você está tentando tocar de pé com a sua performance ou de joelhos com as suas lágrimas? O segundo encontro, estamos diante de agora uma mulher que já tem conhecimento, que já tem experiências, mas que ela lança aos pés de Jesus a sua vida e se derrama a sua angústia, derrama a sua ansiedade. Ela está também com medos. Ela está insegura. Ela começa a chorar. Mas ela está prostrada aos pés do Senhor. Ela está ali, irmãos, entregue ao Senhor. Amém? E o terceiro encontro que representa, esse é o meio do processo. É como lidamos com a angústia, como lidamos com o dia mau. Quando lidamos com a nossa vida, Guilherme, quando não estamos dando a resposta que achamos que deveríamos estar dando. É quando não estamos tendo a vida de oração que achamos que já deveríamos estar tendo. É quando nós estamos confiando no Senhor, quando a conta não bate no final do mês. É como somos fiéis ou não ao propormos uma oferta, mas alguma coisa sair do nosso controle antes de entregarmos ela. Você já recuou de alguma oferta que você disse que daria e depois você encontrou algum jeito de um argumento extraterrestre para justificar que você não daria aquela oferta que na hora que você propôs, você sabia exatamente o que ela significava? Por isso eu digo, nunca dê uma oferta emocionado. Porque ofertas emocionadas Deus não recebe. Só oferte ao Senhor por convicção. Porque convicto, suas emoções serão tocadas, mas elas não serão a fonte da sua atitude. A fonte da sua atitude por convicção será a palavra que Deus liberou, quando Ele te chamou a consagrar, a ofertar, a dedicar algo. Porque o homem que decide ofertar por emoção, depois manipula Deus. Porque quem faz um voto, ou decide fazer uma oferta ao Senhor a partir das suas emoções, está fazendo algo porque tem uma carência, não porque tem uma plenitude. E quem tem uma convicção não precisa de mais nada, tudo o que tem então está sobrando. Se eu não preciso de nada que eu tenho, porque a minha convicção é suficiente, tudo que eu tenho eu posso dar, sem sentir falta de nada. Mas quando eu faço uma oferta a partir de uma emoção, eu estou fazendo algo pensando em uma carência que eu ainda tenho, uma carência que ainda me resta. Então, ou eu tenho um interesse, ou eu tenho uma necessidade. E aí eu me movo na emoção, com busca de ou satisfazer uma necessidade, ou de alcançar um interesse. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, nem por sorte da ganância, nem por interesse.
Quando eu oferto nas emoções, ou quando eu tomo uma decisão nas emoções para o Senhor, Deus não recebe nada disso. Quando Jesus foi à cruz, ele estava emocionado? Sim ou não? Sim. Estava muito emocionado. Estava extremamente angustiado, triste, até a morte. Ao ponto dele suar desde o Getsemane sangue. Mas por que ele foi? Porque antes de estar emocionado, ele estava convicto do que ele veio fazer. Convicção gera emoções, mas emoções não podem agradar a Deus. Porque senão, Jesus teria feito, na verdade, Deus Pai triste. Por quê? Você me deu uma coisa que eu pedi. Triste e angustiado? Mas o que Jesus deu ao Pai não foi nas suas emoções, foi na sua convicção. E o terceiro e último encontro, João capítulo 12, nós vamos terminar aqui. Do verso 1 ao 3, e aqui para mim representa o ápice da vida cristã, da espiritualidade. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. No terceiro encontro, o ápice da maturidade espiritual, o ápice do processo dessa mulher. Quem ela é agora? Uma adoradora. Uma adoradora. E sabe o que ela faz? Ela unge Jesus com a sua adoração. Eu não quero falar muito sobre isso, porque eu precisaria de um dia só para falar sobre isso. Mas o ápice da vida cristã é quando nós temos condições, por causa do nosso coração e da nossa fidelidade em seguir Jesus, com as nossas atitudes de ungir o Senhor, ao ponto de que aquilo que fazemos para ungí-lo, e com a nossa honra, o honramos, isso perfuma todo o ambiente onde nós ministramos ao seu coração. O ápice da vida cristã é ungir Jesus. E eu quero caminhar para o fim, a partir do exemplo de Maria. 3 estágios, 3 encontros. O início, o meio do processo de amadurecimento e o fim, quando das nossas vidas o Senhor pode ser perfumado, o Senhor pode ser adorado, o Senhor pode ser ungido. Pergunto, a sua vida tem sido uma vida que perfuma a casa onde você adora Jesus? Em que estágio da sua vida espiritual você está? No início? No meio? Um pouco de cada? Ou do meio para o fim? Já tem algum perfuminho sendo exalado
de você na casa, no ambiente onde você se relaciona com o Senhor. Irmãos, eu creio muito em coisas místicas. Eu sou muito místico. Às vezes eu estou indo ao encontro de alguns irmãos que vivem com Deus há muitos anos. E muitas vezes eu vou em lugares que eu nunca fui. E às vezes as pessoas me levam para conhecer pessoas que elas gostariam que eu conhecesse em lugares que eu ainda não conheço. E de vez em quando, não é comum, mas de vez em quando eu chego em lares, em casas, em ambientes, em que eu sinto um perfume. E eu tenho a clara certeza, Jesus é adorado aqui. E quem está fazendo isso, está ungindo o Senhor. Porque eu sinto a presença de Deus ali. Mesmo que nada esteja sendo dito claramente acerca disso. Então eu não estou dizendo que há lugares que são espirituais e consagrados e outros não. Eu estou dizendo que tem um tipo de gente que, como Maria, chegou ao ápice da vida espiritual e que as suas atitudes, palavras e o seu testemunho perfumam ambientes onde eles se relacionam com Jesus. E quando pessoas como eu, que nem sabem o que aconteceu, pisam naquele lugar, você sente uma presença, um perfume diferente, e é nítido, como Jacó disse, é como se Deus estivesse aqui, e eu não sabia. O testemunho da igreja dos últimos dias é o testemunho de um martírio. Nós já falamos sobre isso nesse texto, e é o que vai acontecer aqui em algum momento, nós vamos acabar voltando nisso, porque ela está perfumando, ungindo Jesus para a sua morte. Quem estava lá testemunhando o que aquela mulher fez? Os 12 apóstolos de Jesus. Todos eles foram perfumados por aquela adoração, com o cheiro de martírio. O óleo de Maria não ungiu só Jesus. Ungiu todos aqueles que, presenciando aquela atitude naquele dia, morreriam como seu Senhor. Eles foram perfumados também. A vida cristã está expressa nos 3 encontros de Maria. E eu queria orar por você nessa noite, pedindo ao Senhor, pelo seu Espírito, que segure em nossas mãos e nos ajude, começando pela fascinação do ouvir atentamente, passando pelo momento da angústia aos seus pés, para chegarmos, continuando ouvindo e obedecendo, vencendo os processos, no lugar em que a nossa vida perfuma o ambiente quando nós adoramos o Senhor. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu queria orar por você que deseja entrar nesse lugar de desenvolvimento como Maria. Quero te abençoar. Queria ministrar sobre você essa oferta que perfuma.
Pai, junto com os meus irmãos e pelos meus irmãos eu oro nessa noite. Crendo que os encontros de Maria, que ficaram registrados nos evangelhos, têm o propósito de nos revelar as etapas do discipulado e do aperfeiçoamento na vida dos discípulos. Inaugura de forma nova nessa noite em nós o primeiro encontro em que caímos fascinados aos seus pés, em que escolhemos a boa parte. E a escolha de Maria não foi ficar naquele dia aos seus pés, foi viver toda a sua vida aos seus pés, ao ponto de todas as vezes que o Senhor encontrou Maria, ela se prostrou. Maria não escolheu a boa parte um dia, a boa parte foi a escolha da vida de Maria. Que essa seja a nossa escolha de vida, fascinados, prostrados, ouvir atentamente tudo o que você está dizendo. A exemplo de Maria, Senhor, e do que ela significa, que o segundo encontro, como foi com ela, seja para nós um ensino, um convite, uma pedagogia de nos submetermos ao Senhor, prostrados mais uma vez, quando a angústia chega, quando a reprovação vem, quando não conseguimos entender algo que estamos vivendo, mas mesmo assim queremos confiar no Senhor. Não queremos esconder as lágrimas, a fragilidade e nem mesmo, Senhor, a nossa podridão. Nós só não queremos sair dos teus pés. Faça de nós o que tu quiseres, mas nós queremos ficar aqui, aos teus pés. Se há irmãos nessa noite que estão com angústia de alma, porque pecaram, porque caíram, porque reprovaram, porque não vencem, não rompem em alguma área, porque não são os filhos que gostariam de ser, porque não são os seguidores de Jesus que gostariam de ser, os discípulos que gostariam de ser. Agita-se, comove-se como foi com Maria. Ah, Senhor, mantém um alvo bem diante de nós, claro, mirado, de que o Senhor está conosco na hora da angústia. E por fim, leva-nos segurando em nossas mãos, passando-nos pela prensa do Getsêmani, para esse lugar de sacrifício onde de nossas próprias vidas, com as nossas atitudes, o nosso testemunho, com as nossas expressões, nós podemos perfumar, por causa do ungir os seus pés, que possamos perfumar o ambiente onde tocamos você, onde ungimos você, Senhor, onde adoramos você. Que se levantem nessa noite, como Maria, homens e mulheres, perfumadores de ambiente, perfumadores de mártires. Que essa casa seja uma casa de incenso constante, que haja sempre mirra, que haja sempre óleo, perfume, azeite, que haja sempre o bom vinho, para ungirmos a nossa cidade. Ecoa de Cacoal o som, Senhor,
um perfume que vai perfumar o Brasil. Que a nossa adoração, Senhor, não a nossa performance, mas que a nossa adoração toque seu coração, ao ponto de perfumarmos todo o ambiente ao nosso redor. Eu oro e abençoo os meus irmãos. Levanta adoradores precisos, extravagantes, homens e mulheres que escolheram a boa parte, homens e mulheres de uma coisa só, que escolheram adorar o Senhor por meio do sacrifício das suas próprias vidas. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha sobre ti e te fortaleça. Aprendemos com Maria, passe pelos estágios, passe pelos processos, até que possa perfumar o seu trono. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus, em nome do Filho de Deus. Amém. Amém. Aleluia.